Boa noite. Sempre é um privilégio, né, enorme estar aqui com os irmãos. Agora, como eu falei pela manhã, né, como eu estou morando agora um pouco mais longe, acaba que eu estou igual quem estava embarcado, né, de 15 em 15, e aí a minha escala normalmente tem dobrado, porque normalmente tem conseguido aparecer uma vez ao mês, então, mas é muito bom, muito gostoso estar revendo cada um dos irmãos, dos amigos, isso é bom demais. E como Flávio já tinha dito aqui, a gente está continuando aqui vendo a série das emoções, né, que nós temos falado sobre as emoções. E é bastante interessante que nós temos vistos aí, o pastor Sábio falou sobre medo, frustração, luto, e sempre falando sobre como lidar com essas emoções. E é bastante curioso, porque normalmente algumas dessas emoções a gente não queria nem lidar, né? A gente queria nunca ter que encostar, chegar nem perto de algumas delas. Mas a gente viu aí que é uma coisa que está além da nossa escolha, né? De acordo com o que a gente vai caminhando na vida, a gente vai ter que passar por essas emoções. E algumas delas a gente vai ver em períodos mais longos, né? A gente esbarra nela aqui, depois a gente esbarra de novo daqui a alguns períodos, daqui a alguns meses. E tem aquelas que a gente também tem que lidar com elas todos os dias. Elas nos acompanham ali todos os dias. A gente vai falar um pouco sobre umas delas, né? Em Efésios, capítulo 4. Convido os irmãos a abrirem Efésios, capítulo 4. Essa emoção que a gente vai falar hoje, eu sempre digo que quando a gente liga a TV para assistir um jornal, eu creio que é impossível a gente escapar dela. A gente sempre tem lidado com bastante notícia. A gente, quando liga jornal, a gente normalmente já vem aquela indignação que a gente fala assim, nossa, já vai vir que notícia ruim. Só passa coisa ruim. Então, às vezes dá até aquela vontade, né? Melhor nem assistir, porque só passa coisa ruim. E a gente vai falar um pouco sobre isso em Efésios 4, no versículo 26 e 27, ele fala assim, ó, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Irmãos, eu acho que, como eu falei, quando a gente liga um jornal, é muito difícil não se irar. É muito difícil a gente não sentir uma indignação. É muito difícil a gente olhar aquelas reportagens e não sentir nada, ser indiferente para a gente. E, normalmente, nesses últimos dias, essas últimas semanas, a gente tem visto muitas notícias ruins. A gente já segue de um ano onde tem muitas notícias difíceis, né, por conta da pandemia. E nessas últimas semanas, eu não sei, talvez eu li mais jornal, né, e nas outras não, mas parece que nessas últimas semanas teve um boom ainda um pouco maior aí, principalmente em casos que, para mim, me incomoda muito, que é caso com crianças. Então, a gente viu aí, acho que, se eu não me engano, foi na Rússia, né? Entrou um homem numa escola, um jovem, né, numa escola, e atirou contra não sei quantas pessoas. Aqui no Brasil, a gente teve um caso também no sul do Brasil, né, da creche. Um caso também que teve de criança espancada, né? E eu acho que não tem como você ligar um jornal e ver algo assim, não se irá. E se a gente não faz isso no jornal, ela em algum momento do dia, ela sempre nos acompanha. Às vezes num trânsito, indo para o trabalho, às vezes se ira, às vezes com alguém que está dirigindo também, ou às vezes se ira com algumas situações que realmente são difíceis, de você ter que lidar às vezes com crianças trabalhando no sinal, que são coisas que causam grandes indignações na gente. No serviço, a mesma coisa, a gente se indigna com muita coisa que a gente vê errado. Quando a gente vê o nosso país, a gente tem uma certa ira por muitas coisas que nós vemos errado. E a ira é algo que ela nos acompanha diariamente. A ira nada mais é que uma exacerbação emocional, que ela vem por conta de algo que nos desagrada, alguma coisa que a gente tem contato, que de fato a gente não concorda, que a gente acha injusto, e automaticamente essa ira vem. E ela vem, mas nem sempre ela vai ser manifestada.
ela pode ser manifestada ou não. E duas maneiras que a gente vê muito na questão da ira, de manifestação, é que quando a gente não manifesta essa ira, normalmente ela pode vir e ficar ardendo em segredo ali no nosso coração, e às vezes ela se transforma num rancor, numa mágoa. E a gente também tem uma manifestação muito comum, que é quando a gente deixa ela extravasar mesmo, e essa ira ela sai, acaba ferindo alguém, acaba destruindo alguma coisa. A gente chama isso normalmente de furor, né? A gente pode chamar isso também de furor. Todas essas coisas são manifestações de ira. Então, às vezes a gente pensa, poxa, mas eu sou uma pessoa que eu não me iro tanto. Às vezes a gente acha que o irar é simplesmente o ato, né? Se eu mostrar esse furor, se eu jogar isso em cima de alguém, quer dizer que eu estou irado. Não necessariamente. Às vezes aqui dentro mesmo, e a gente vai falar um pouquinho como essa ira ela se dá na gente. A ira ela é uma emoção que a gente tem que ter muito cuidado e equilíbrio, porque uma ira, como eu disse, né, uma ira por longo tempo no nosso coração, ela acaba se tornando perigosa para nós. Mas uma ira no momento certo, pelo motivo certo, da maneira correta, ela é algo essencial para nós. Eu digo essencial porque mais perigoso do que se irar é você, às vezes, ter contato com algumas situações difíceis, horríveis, e não sentir nada. Mais perigoso que você se irar é você ter contato com a injustiça, ter contato com uma exploração, ter contato com algo que não deveria acontecer e ser indiferente, isso não causar nada na gente. Então, Paulo ele começa aqui falando para nós aqui, irai-vos e não pequeis. No decorrer da série, né, pastor Sávio tem falado muito dentro dos evangelhos, né, conforme as emoções. Por mais que aqui não esteja diretamente no evangelho, aqui está uma pessoa que foi alcançada pelo evangelho, que está escrevendo por uma igreja que recebeu o evangelho e dizendo para as pessoas agora como elas devem se comportar, já que agora elas receberam esse evangelho, como agora elas devem viver. E ele fala para elas, irai-vos e não pequeis. A primeira coisa que a gente enxerga aqui é que é uma ordem. Paulo aqui ele não está dando uma opinião, ele não está falando, gente, na minha opinião, eu acho bom as pessoas se irarem. Paulo aqui ele não está dando um conselho, mas ele fala uma ordem, ele dá uma ordem aqui no imperativo, irai-vos e não pequeis. A segunda coisa é que é claro aqui que é possível você irar sem pecar. Então, o português, às vezes, quando a gente inverte, ajuda um pouquinho a entender, né? Se a gente inverter essas duas palavras aqui, irai-vos e não pequeis, mas a gente falar primeiro, não peques, mas se ire, soa um pouco mais fácil. Mas ele fala aqui, se ire, porém, não peque. Por que ele fala isso? Porque a ira em si, ela não é um pecado. Se a gente for olhar no decorrer da Bíblia, ao longo do Êxodo, da história do Antigo Testamento, várias vezes a gente vê que Deus ele está irado com o povo, que Deus está irado com o que está acontecendo, com o pecado, mostra isso o tempo todo. Então o problema ele não é a ira. Então ele já fala aqui, irai-vos e não pequeis. A ira santa ela faz parte do juízo de Deus. Quando Deus ele tem que julgar o pecado, obviamente ele tem que estar irado com o que ele está julgando. Você não pode julgar algo como ruim sendo compassivo com isso, ou achando isso legal. Automaticamente ele tem que se irar contra isso. Algumas pessoas às vezes têm um pouco de dificuldade de entender essa questão da ira, porque a gente fala, poxa, mas é um Deus tão amoroso, é um Deus de amor, repleto de amor, e você olhar para um Deus irado parece um pouquinho diferente, né? Mas a questão é que por ele ser amor, ele tem que se irar. Quando você ama, automaticamente se exige uma ira com aquilo que é oposto ao que você ama. Se você ama a criança, você tem que se irar se você vê um abuso infantil. Você tem que se irar se você vê uma exploração infantil. Você tem que se irar com qualquer atrocidade, qualquer coisa que é feita em relação à criança. É impossível amar uma criança e quando acontecer alguma coisa de ruim com a criança, alguma exploração, alguma coisa, isso não me afetar. Eu costumo dizer que sempre que eu tento olhar se eu realmente amo algo, eu tento olhar para o quanto eu me iro em relação àquilo que fere.
Porque o amor hoje, falar eu amo, é fácil demais. Uma pessoa que vive num relacionamento abusivo ouve isso o tempo inteiro. Entendeu? Mesmo não sendo saudável, mesmo sofrendo, ela ouve isso o tempo inteiro. Então, acontece que eu sempre olho nessa questão, falo, será que eu realmente amo? Será que quando isso falta, eu realmente sinto uma indignação? Eu realmente sinto uma ira quando eu vejo alguma coisa ferindo isso? É impossível você dizer, olha, eu amo você, mas você tem um monte de coisa que te fere e eu gosto também das coisas que te ferem. As coisas que te ferem, para mim, elas são indiferentes. Então, a ira, ela exige, o amor, ele exige de nós que a gente se ire, sim, quando vê algo ferindo aquilo que nós amamos. Então, por isso que Deus, ele se ira, e por isso que nós também devemos nos irar. A questão é que Paulo, ele fala para nós irarmos e não pecar. Isso aí que é o problema. Essa é a nossa maior dificuldade. Se a gente for um pouquinho para frente no texto, no verso 31, Paulo fala uma coisa interessante. Um pouquinho só para frente aí. Ele diz assim, ó, toda amargura, ira, cólera e gritaria, blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentro de nós. Aqui dá um pouco de confusão, né? Porque a gente fala, poxa, Paulo no 26, ou seja, alguns segundos atrás, talvez um minuto, ele disse, não se irem. Aí, mal passou um minuto e está dizendo, longe de mim toda ira. Dá aquela confusão, né? Poxa, Paulo está se contradizendo, né? Acabou de falar para eu irar, agora está dizendo longe de mim toda ira. A questão aqui é que existem dois tipos de ira. A ira que Paulo recomenda aqui é uma ira em contraste ao pecado. É uma ira que ela é uma justa indignação pela afronta feita às coisas de Deus. Ou seja, quando nós vemos o nome de Cristo sendo blasfemado, quando nós vemos a injustiça sendo feita, quando nós vemos a verdade sendo sonegada, essa é uma ira justa. A gente quer justiça, a gente quer com que as coisas sejam feitas conforme Deus quer que seja. Essa ira aqui que ele está recomendando. Ao contrário, ele está proibindo aqui todo tipo de ira que não vem daí. Ou seja, às vezes uma frustração com o próximo, às vezes uma opinião diferente, que a pessoa fica irada. É esse tipo de ira que ele proíbe, que é aquela ira que ela é pessoal, onde você fica ofendido por causa de uma coisa pessoal. Então é diferente, porque a ira santa, ela não foca em nós. A ira santa, ela foca lá fora. A gente, às vezes, tem uma dificuldade muito grande, às vezes, em compreender a ira, e confunde um pouco a ira santa, justa, com a nossa ira pessoal, que a gente chama muito de, quando a gente olha para alguma situação, alguém mentiu para você, aí você chega e fala bem assim, cara, eu fico irado quando alguém mente para mim. É uma coisa que eu fico irado, eu não aguento, quando alguém mente para mim é o estopim, para mim não dá. Aí no dia seguinte, você mente para alguém, mas você não se ira. Ou você vê uma mentira acontecendo, e você também não se ira. Essa é a diferença da ira justa. Ali, automaticamente, o problema não é que a pessoa ela tem uma ira contra a mentira. O problema é que ela não pode ferir ela. Quando é com os outros, ela não se importa. Então, aí rola uma diferença muito grande de quando a gente está irado por uma causa justa, por uma coisa que realmente incomoda, de quando a gente transforma essa ira em algo pessoal. A questão aqui é que Paulo ele fala que há um lugar para a ira. O cristão, ele deveria ser essa pessoa que fica indignado quando vê alguma coisa errada. Eu costumo dizer que, na verdade, a gente está numa época que está faltando mais cristãos irados. Porém, irados pelo bom motivo e da maneira correta. Porque a gente tem, às vezes, muitas pessoas iradas, mas, às vezes, o motivo não é o certo e a maneira também que essa ira está acontecendo também não é da maneira correta. Tem um caso muito famoso na Bíblia de Paulo em Atenas. A Bíblia fala que ele sentiu uma profunda indignação com a idolatria daquele lugar. E quando ele sente essa profunda indignação, essa ira,
Paulo, ele vai pregar o Evangelho. E através da pregação do Evangelho, pessoas conhecerão a verdade e vão deixando a idolatria. A gente tem casos aqui no Brasil da mesma indignação de Paulo. Acho que todo mundo já viu no jornal aí, pessoas que se indignou com a idolatria. Mas o que ela fez? Às vezes entrou na propriedade privada, em um centro, em outra religião, e quebrou tudo, saiu quebrando tudo que estava lá dentro. O motivo da ira foi o mesmo de Paulo. Não teve diferença alguma, estava indignado com a idolatria. Mas Paulo, a forma que ele manifestou essa ira foi totalmente diferente. Paulo foi pregar o Evangelho, para que as pessoas, conhecendo o Evangelho, deixassem a idolatria. Há lugar certo para a ira. E irar é uma ordem, ou seja, quando a gente não o faz, automaticamente a gente já começa dentro de um pecado aí, que é o pecado da desobediência. Porque se é uma ordem, quando a gente não cumpre, a gente está desobedecendo, e desobediência também é um pecado. Só que não vem sozinho, porque quando você fica irado e não faz nada, e você não, quando você nem fica às vezes, né, acontece que você acaba ficando omisso, você acaba aceitando o que está ali na situação, e também é um pecado, porque a omissão também é um pecado. E a ira, ela nunca vem sozinha. Normalmente, quando ela vem e você deixa ela remoer ali, ela vem trazendo outras coisas. Então, acaba que sempre vai trazendo pecados e mais pecados. Então, Paulo, ele fala aqui que tem que ter sim um lugar para ira. Precisamos de pessoas iradas, pessoas que, no bom sentido, né? É até difícil às vezes a gente falar isso, né? Precisamos de pessoas iradas. Você fala, poxa, então... Mas a gente precisa, sim, de pessoas que se irem pelo motivo certo e da maneira correta. Se nós, às vezes, nos indignássemos mais, poderia, talvez, melhorar muita coisa. Porque muitas das coisas que têm acontecido aí é pela nossa omissão. Porque a gente não faz. A gente é muito bom em reclamar de quem faz ruim, mas a gente é muito ruim em tomar para a gente a responsabilidade e não dá nem espaço para alguém fazer coisa ruim. E a maioria das vezes das coisas que acontecem é a nossa omissão que transforma isso. Então, o que seria em contraste com isso? O que seria essa ira que me levaria a pecar? Por que é difícil praticar essa ira santa? Primeiro, porque as nossas emoções, elas são completamente distorcidas pelo pecado. O pecado que está em nós, ela automaticamente ela consegue distorcer coisas que eram boas inicialmente. A maioria dos pecados que a gente tem, normalmente, ou ela é uma distorção de algo que é bom, ou é um exagero desse algo que é bom. Então, comer é ótimo. Entendeu? Comer demais é gula. Então, você vê que sempre alguma coisa que é bom, se você exagerar, pode pensar em muitas coisas que é boa aí, se você exagerar, você vê que ela acaba se tornando um pecado. Então, normalmente, ela é uma distorção de algo que é bom, e na ira é a mesma coisa. A ira, ela é boa. O problema é que o pecado, nossas emoções, às vezes a gente não consegue controlar essa ira. E é aí que a gente acaba pecando. Quando a gente não consegue controlar essa ira. E também, porque nós não temos a onisciência que Deus tem. Quando Deus, ele se ira com alguém, a gente sabe que ele está certo, porque ele conhece todas as coisas, ele sabe o coração. Quando a Bíblia fala, ele se irou porque aquele povo era idólatra e fez... Ele sabia que era idólatra mesmo, ele sonda o coração de cada um e ele sabe melhor que a gente sobre o nosso coração. Agora, o problema da gente é que às vezes a gente se ira com alguém e às vezes a gente se arrepende. Porque a gente se ira com a pessoa, depois que você descobre o motivo do que a pessoa fez, aí tu fala, caraca, me irei à toa. Na verdade, ela fez isso por causa daquilo, eu achei que era por causa de outro motivo e eu estou aqui irado. Então, a gente não tem essa onisciência de Deus. Então, a gente não pode transferir uma ira pessoal, porque a gente não sabe o real motivo. Além do pecado que distorce essa ira, que tem o poder de distorcer essa ira, a gente ainda nem sabe se a gente está se irando certo. E o terceiro aqui, é que às vezes a ira pode ser até santa inicialmente. Às vezes a ira, ela pode ser justa e correta. Só que tem um problema, quando essa ira ela fica no nosso coração por muito tempo e a gente não trata isso,
acaba que isso se transforma em outras emoções. Então, aquela ira que inicialmente era boa, ela acaba virando um rancor, uma mágoa, um ressentimento, e aí vem o pecado. Então, às vezes, alguém fez uma coisa, alguém cometeu alguma injustiça com você, e você ficou irado com isso. E justo, é uma ira justa. Ficar irado diante de uma injustiça cometida é algo bom. Eu não posso me alegrar com uma injustiça, eu tenho mesmo que ficar irado. Só que aí, você não trata isso. Você pega, deixa isso remoer, daqui a pouco ela vira uma mágoa, um ressentimento, aí o pecado ele começa a bater na porta. Então a ira, mesmo ela sendo boa, mesmo ela tendo um motivo inicial aí bom, se a gente não tomar cuidado com ela, a gente acaba pecando com isso. Por isso que Paulo ele continua aí. Paulo ele fala, irai-vos e não pequeis. E ele continua dizendo, não se ponha o sol sobre vossa ira. Essa frase aí era uma frase muito conhecida no mundo antigo, atribuído a um filósofo chamado Pitágoras. Provavelmente muitos aqui já se irou com Pitágoras, mesmo sem conhecer o Pitágoras. Eu já me irei bastante, por causa daquelas formulazinhas que eu não gostava. E provavelmente alguns já se iraram também contra o Pitágoras, coitado, mesmo depois de morto. Mas aconteceu que essa frase era atribuída a Pitágoras porque acontecia que na escola filosófica de Pitágoras, as pessoas elas tinham o costume de quando, antes do pôr do sol, eles iam entre si, se tivesse alguma desavença, algum problema entre eles, eles davam um abraço no outro, algum sinal, algum gesto físico para apaziguar a situação, para resolver ali o que estava ali de problema entre eles. E Paulo, conhecendo esse modo, achou uma frase própria, né? Um gesto próprio para a ética cristã, e provavelmente utilizou ela daí. Mas a intenção de Paulo aqui era mostrar que quando uma ira surgir, mesmo ela sendo justa, mesmo ela sendo correta, ela tem que ser abafada, ela tem que ser apaziguada, ela não pode perdurar de modo algum, porque é perigoso para nós. Quando nós nos iramos por algo, mesmo ele sendo correto, se nós deixarmos isso ficar aqui no nosso coração, é certo que lá na frente um pecado vai surgir dela. Então foi nesse termo aqui que Paulo ele interpretou essa injunção enigmática aqui de Salmos 4, Salmos capítulo 4, versículo 4 e 5, diz assim, irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o vosso coração e sossegai, ofereceis sacrifício de justiça e tempo para tirarem vingança. Ou seja, fiquem irados sim. Quando vocês estiverem diante do erro, diante do pecado, diante da injustiça, se irem sim. Porém, não fique por muito tempo. Não fique por muito tempo, porque com facilidade, de um dia para o outro, por isso que ele fala, né? Não deixa aí o pôr do sol passar. Entendeu? Porque com facilidade, de um dia para o outro, essa emoção, ela pode aí virar uma mágoa, um ressentimento, especialmente aí em relacionamentos. Entendeu? Pode pegar um grande grupo, uma igreja, uma família, que se tiver uma ira e não se resolver, é certo que muitos pecados vão vir por aí. Conta-se uma história, eu estava lendo uma vez um livro, ele estava falando um pouco dessa história, e falava um pouco sobre ira, e ele falava de uma pessoa que era uma cidade que tinha muitos homicídios por conta de crimes que nada assim, premeditado, estavam brigando, discutindo alguma coisa, e não sei o que lá, pum, homicídio. E na cidade ela tinha muitos desses, e uma vez estavam conversando sobre isso na cidade, e uma mulher falou bem assim, mas tem coisas que não dá para não se irar. E a ira, às vezes, também, ela nem é tão ruim, porque comigo, por exemplo, ela vem, na hora eu até explodo, falo alguma coisa ali, mas depois passa, não guardo no coração não. Tentando justificar que a ira não era uma coisa tão ruim. Hoje, na nossa sociedade, não está tão diferente não, porque a gente vê bastante aí, pessoas aplaudindo a ira. Então, a pessoa fala, eu não levo desaforo para casa, falou, então, acabou, e é isso mesmo, está certo. Às vezes é visto como uma virtude, né? Essa forma de ira.
Mas aqui a mulher ela fala, eu estouro e acabou. Aí um amigo que estava perto falou bem assim, que é normal, é igual um revólver. Entendeu? É rápido, estoura, depois esfria e acabou. Entendeu? O problema é que quando você olha para trás, o estrago é enorme. E a ira, ela tem essa questão. Às vezes ela acontece em segundos. Rápido. Mas às vezes o estrago que ela deixa para trás vai levar décadas para ser reparado. Quando dá para ser reparado. Às vezes você vê uma briga de trânsito e às vezes por causa de uma ira acontecem coisas em segundos que jamais será reparado. Então a ira ela tem que ter muito esse cuidado. Por mais que ela seja importante, nós devemos ter esse cuidado que Paulo fala. Irai-vos sim, porém não peque, e não deixe que essa ira dure, não deixe que ela se perdure, resolva. Se você está irado com alguma pessoa, resolva. O próprio Paulo ele dá instruções para resolver, chame num canto, conversa, em oração, ore em conjunto, mas resolva. Estava vendo uma vez um post do Augusto Nicodemos, né, um pastor presbiteriano, e ele falou uma vez, tipo assim, o Facebook hoje é um castelo de covarde. Porque a nossa sociedade, às vezes, por mais que nós temos as instruções bíblicas, né, de quando eu tenho um problema com alguém, como resolver, é muito mais fácil, às vezes, você ir para um Facebook, para uma rede social e postar indiretas. Entendeu? Isso também é uma manifestação de ira, da maneira errada. Simples, às vezes, né, um caso tão simples, que às vezes é uma manifestação da ira de uma maneira errada. Não precisa ir longe para pecar por conta da ira. Às vezes é simples, às vezes é um post que leva 1 minuto. Então, Paulo, ele fala isso com as pessoas, não deixa essa ira perdurar, resolvam o quanto antes. Também tem um filósofo também, que ele diz, Aristóteles, creio que muitos conhecem também, e ele diz o seguinte, qualquer um pode irar-se, isso é fácil, mas irar-se com a pessoa certa, na medida certa, na hora certa, pelo motivo certo e da maneira certa, não é fácil. E realmente, irar é uma coisa tão... Não precisa nem de ajuda, né? A gente às vezes já vai. Mas do jeito certo, na hora certa, na medida certa, é muito difícil. E ele termina no verso 17 dizendo, nem deis lugar ao diabo. Essa é uma frase que às vezes a gente esquece muito, a gente nem leva tanto em consideração, né? Como eu falei de manhã, a gente vive num mundo muito polarizado. Então, normalmente, a gente às vezes é tão prático que esquece que há algo espiritual também acontecendo na nossa vida, ou às vezes tem aqueles também que são espirituais demais e esquece que tem uma vida prática para ser vivida. Mas aqui Paulo não, ele fala de formas práticas, que nós devemos sim nos irar, a maneira como irar, como corrigir algumas iras, como irar da maneira correta, e ele também lembra outra coisa, além dessa maneira prática, não deis lugar ao diabo. Por trás da ira desenfreada, o diabo pode utilizar essa ira desenfreada para fazer grandes estragos. Então, se às vezes você está indignado com alguma razão, com algum motivo que deixou você chateado, irado, e você ficou guardando aquilo no seu coração, remoendo aquilo no seu coração, e isso se transforma às vezes numa fúria, numa mágoa, num ressentimento, Satanás usa pessoas assim para destruir relacionamentos. Seja familiares, seja fraternal, seja amigável. Ele usa pessoas feridas, iradas, para ferir, às vezes, o corpo de Cristo, que é a igreja. Então, uma pessoa ferida dentro do corpo de Cristo, ela pode causar danos profundos. Tem muitas histórias, se você conversar aí com pessoas de igreja, aí você vai ver muitas histórias de, olha, por causa de um negócio que aconteceu lá na igreja, acabou. Sumiu todo mundo. Por causa de uma briga que teve com fulano de tal, a igreja se dividiu. Metade da igreja saiu. E Satanás, ele usa, sim, pessoas feridas, pessoas iradas, magoadas, ressentidas, são ferramentas, sim, na mão de Satanás. E Paulo, ele lembra isso. Paulo, ele fala, não se ire. Desculpa, Paulo fala, se ire, mas não peque.
E não deixe que essa ira, mesmo a ira correta, se perdure no seu coração. Porque isso vai causar danos. E Satanás vai utilizar isso. Você pode dar lugar ao diabo por conta disso. Por conta dessa ira. Então ele já mostra aqui o pacote completo. Irmãos, todos nós aqui, que eu creio que é a parte mais difícil que a gente tem, já ficamos irados. E a gente sabe que a gente já ficou irado, e se a gente parar e ficar pensando com o que a gente ficou irado, a gente lembra. Mas poucas vezes a gente consegue lembrar quando a gente foi motivo de ira para alguém. Porque da mesma maneira que pessoas te deixam irado, que situações te deixam irado, você também já deixou alguém irado. Você já fez alguma coisa que deixou alguém indignado. Você já fez alguma coisa que deixou alguém triste, magoado. E automaticamente, você já esteve no lugar do irado e daquele que provocou a ira. Caso não achamos que não fizemos isso com ninguém, o que eu acho meio difícil, a gente faz isso e fez isso de Adão até o dia de hoje contra Deus. Ele deixou muito claro que ele ficou irado por causa do nosso pecado. Porque ele nos deu tudo, e mesmo assim viramos as costas para Deus, mesmo assim pecamos contra Deus, ferimos a sua santidade, diversas e diversas vezes. Todos nós provocamos a ira santa de Deus, a ira justa, a indignação justa e santa de um Deus santo, amoroso, que nos deu tudo. E por causa de nossas ofensas e dos nossos pecados, nos tornamos merecedores dessa ira. Mas com muita compaixão e amor, Deus mandou o seu Filho para, em nosso lugar, receber a ira que a gente merecia. Essa parte desse texto bíblico é um dos textos que mais me deixa... meio que você olha para a situação e você sente aquele desconforto. De saber que você merecia toda essa ira, mas Cristo levou no seu lugar, sem merecer nada. Acontece que a gente, quando se depara com essa condição, a gente sente esse desconforto, deveria sentir esse desconforto, porque a gente sabe que aquele lugar naquela cruz era o nosso lugar. A ira que foi despejada no Filho de Deus era para ser nossa. Às vezes a gente olha para a situação e às vezes a gente fala bem assim, poxa, mas Jesus, ele morreu naquela cruz, foi simplesmente, muitos pensam isso, né? Foi simplesmente porque na hora de escolher Jesus e Barrabás lá, o povo escolheu errado. Então nós matamos Jesus por causa dessas escolhas naquele momento, e a gente faria isso. Mas se você for olhar para a Bíblia, 700 anos de Jesus vir aqui, estava escrito que ele viria e levaria a ira de Deus no nosso lugar. E a Bíblia fala que Deus amou moê-lo e fazê-lo enfermar em nosso lugar. Toda a ira que nós despertamos nesses anos inteiros, nesses milênios, foi derramada em Cristo Jesus em nosso lugar. E quando a gente entende isso, eu acho que se torna muito mais fácil. Não que é fácil, que é algo que está no nosso alcance de fazer pelo modo prático aí, que a gente chega lá por nossa própria força. Mas quando a gente compreende o Evangelho, é mais fácil a gente perdoar quando está irado. É mais fácil a gente não despejar a ira no outro. Porque quando a ira que era para ser despejada em nós, foi despejada em Jesus Cristo, quando a gente lembra desse momento, a gente consegue segurar a onda. A gente consegue falar, cara, ele merece também, às vezes ele merece ira. Mas eu também merecia e Deus não jogou lá sobre mim. Se torna mais fácil perdoar, ao invés de manifestar essa ira. Que a gente aprenda, como que Paulo disse, de manifestar a ira da maneira correta. A ira ela não pode ser manifestada pessoalmente.
Se eu estou indignado com a mentira, eu tenho que estar indignado sim com a mentira, eu tenho que estar indignado com a justiça, mas isso de um modo geral. Eu não posso estar indignado com o Flávio, entendeu? E não com o ato. Eu tenho que estar indignado com o ato em si, senão se torna justiça própria. É o que eu tinha falado, a gente se indigna quando é com a gente. Isso não é uma indignação justa, isso é justiça própria. Dói, eu acho injusto quando é comigo, quando é com os outros eu não sinto nada. Então que a gente de fato aprenda a se irar da maneira correta e aprenda a perdoar, aprenda a pedir perdão, porque na maioria das vezes para que a ira seja apaziguada, a gente vai ter que pedir o perdão. O que está irado vai ter que pedir perdão, porque às vezes o outro nem sabe que você está irado. Então às vezes o que está irado vai ter que ir lá pedir perdão. Que a gente aprenda isso. Eu quero finalizar aqui com uma frase de um reformador do século XVI, chamado João Calvino. Ele diz assim: há 3 falhas mediante as quais ofendemos a Deus quando nos deixamos arrastar pela ira. Então ele já deixa claro aqui que o problema não é a ira, é quando a gente se deixa arrastar por essa ira. Ele fala que 3 falhas que a gente tem. A primeira é quando a nossa ira se origina em causas pequenas, ou mesmo em causa nenhuma, ou pelo menos devido a injúrias e ofensas particulares. É aquilo que a gente falou, é quando é, às vezes, uma ira mesquinha. Tem pessoa que se ira, quando política é muito fácil, né? Você vê gente irada, faz uma rodinha de política aí que rapidinho sai todo mundo irado. E às vezes, se você for parar para pensar, é um motivo, às vezes, mesquinho. Entendeu? Aí eu estou muito irado, porque o cara falou que o presidente dele é melhor que o meu. Da onde isso? Como pode falar um negócio desse? E ela vai tomando conta do coração de uma forma que os caras chegam a um ponto que falam assim: meu irmão, eu estou torcendo para que ele faça uma besteira tão grande só para ele pagar a língua. Então você torce para que o mal aconteça para ver o outro pagar a língua. Ela vai tomando, a ira vai pegando mesmo. Então você torce para que o ruim seja feito, para que pessoa, quando algo ruim acontece, pessoas sofrem por conta disso, mas só quero ver ele pagar a língua. Às vezes é um motivo mesquinho, pessoal. Não é um motivo que vai resolver o problema aí da ética cristã, da sociedade. Às vezes é um motivo pessoal. A segunda coisa que ele fala é quando saímos do limite desapropriado, deixando-nos arrastar a excesso de intemperança. Quando a gente sai desse limite de ira, o que Paulo falou, tem um limite, tem uma forma, tem uma manifestação correta dessa ira, não precisa ser de qualquer jeito. Então, como a gente falou, aquele ato de às vezes entrar em algum lugar, sair quebrando tudo, não é uma forma correta de manifestar essa ira. E o terceiro ponto, ele fala que é quando a nossa ira, que deveria ser dirigida contra nós mesmos e contra o pecado, se volta contra os nossos irmãos. Se a gente se irasse com as coisas externas, da mesma maneira que a gente se ira com o nosso pecado, acho que a gente ia caminhar bem mais longe. Mas raramente isso acontece. A gente tem uma facilidade muito grande de se irar com o que nos atinge, mas uma dificuldade muito grande de se irar quando a gente atinge alguém, principalmente a Deus. A dificuldade que a gente tem de irar com o nosso pecado, de pecar e ficar indignado com o meu pecado, de irar contra isso, é muito grande. A gente se ira muito mais fácil com política. Sendo que a importância de um para o outro aí é grande. Então, que de fato a gente venha a examinar o nosso coração e aprender a se irar da maneira correta. Nós precisamos sim ser cristãos que nos posicionamos, nos indignamos, nos iramos contra o pecado, diante do erro, contra a injustiça, contra a corrupção. A gente precisa sim. A gente precisa fazer isso da maneira certa. E Paulo ele mostra para a gente aqui que há lugar para a ira. Há duração para a ira. Ela não pode ficar o tempo que ela quiser. E a manifestação correta para essa ira. Então, que Deus nos ajude a caminhar de uma maneira que agrade a Ele. Que a gente se ire mais com coisas que Deus tem se irado. E que a gente ame as coisas que Deus tem amado. Que as coisas que Deus se ire não seja motivo para entretenimento nosso. Porque é sutil. Às vezes você se pega rindo de algo que Deus é totalmente irado. Então que a gente venha mais pensar nisso.
em amar o que Deus ama, em irar com o que Deus se ira. E que o Espírito Santo trabalhe isso no nosso coração.